Bom dia, senhoras e senhores. Permita saudar aqui o nosso querido presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bom. Obrigado por essa oportunidade que a FEComércio nos dá, e a todos vocês aqui que nos prestigiam, né, e nos emprestam uma parte do seu tempo para dividirmos assuntos importantes do nosso Rio Grande. Saudar meu querido presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Sérgio Pérez, e também os mais deputados aqui presentes, nosso ex-governador do estado, Ranulfo Vieira Júnior, também nosso parceiro na transformação do Rio Grande ao longo dos últimos anos, toda a nossa equipe de governo, a partir do nosso Procurador-Geral do Estado, que me acompanha aqui também, o doutor Eduardo Costa, todos os nossos secretários, a desembargadora ouvidora Carmen Gonzalez, que representa aqui o TRT, muito obrigado, também todos os membros do Judiciário que estão aqui conosco, e aos prefeitos presentes, prefeito Anderson Mantei, de Santa Rosa, de Igrejinha, Leandro Horley, de Rolante, Alceu Trevisani, e a todas as senhoras e senhores. Meus caros, há 8 anos eu me apresentava, estava vendo agora, vai ter o debate dos pré-candidatos aí a governo do estado. Há 8 anos eu era um desses pré-candidatos, também aproveitando espaços como esse para falar sobre o que a gente via, né, de futuro para o Rio Grande do Sul, os desafios que tínhamos e as oportunidades, né, que nós não poderíamos deixar de aproveitar. O centro da nossa discussão naquele momento era: o Rio Grande é grande e forte por conta do empreendedorismo da sua gente, mas que infelizmente tem encontrado um governo com fragilidades que limitam essa capacidade empreendedora. O Rio Grande nunca foi grande por causa do governo, mas um governo frágil, um governo fragilizado nas contas públicas e que acaba comprometendo a prestação de serviços e de investimentos públicos, limita essa capacidade empreendedora que está presente no nosso estado. O estado que é referência no agronegócio, no polo industrial que somos também, e também no setor de comércio e serviços, refletindo toda essa força econômica do Rio Grande, mas comprimida, eu diria, por conta da situação fiscal. Então é óbvio que o tema fiscal, ele preponderava lá naquele debate, naquelas discussões que nós tínhamos entre 2017 e 2018, antes de assumirmos o governo. E eu vou mostrar para vocês, como diz o nome da nossa palestra, que o Rio Grande está diferente. Não está perfeito, não está com tudo resolvido, mas está diferente e está diferente para melhor. E podem gostar ou não gostar do governador, podem simpatizar ou não comigo, achar que o outro é mais simpático, ou qualquer coisa. Eu não estou disputando o concurso de simpatia. Eu me apresentei para ser governador, para endereçar ações naquilo que estruturalmente pudesse colaborar para que o Rio Grande do Sul destravasse, né? Conseguisse dar espaço para esse empreendedorismo aflorar e gerar os empregos, a renda que nós queríamos que aqui fosse gerada. Por isso que eu digo, não é sobre simpatia com o governador ou não, mas o que os números mostram. Porque com as palavras dá para brigar, agora com os números não dá. Os números são cristalinos em demonstrar a evolução do nosso Rio Grande ao longo dos últimos anos. E a gente começa pela questão fiscal. Naturalmente, a gente assume o governo com o pagamento da dívida do Estado suspenso por força de uma liminar. Hoje, o Estado fez adesão ao regime de recuperação fiscal, recuperou gradualmente aí os pagamentos, aderimos agora ao PROPAG, dentro de uma negociação intensa que fizemos com o Congresso Nacional, com o Governo Federal, para buscar melhores condições de pagamento da dívida. Hoje nós estamos pagando a dívida excepcionalmente para nós mesmos no Fundo de Reconstrução, né, pós-calamidade, mas ali na frente o Estado volta a pagar essa dívida, e o importante ele tem a capacidade de pagamento. É claro que comprime o nosso orçamento, mas o Estado tem essa capacidade de pagamento, porque foi construída a partir das reformas que nós obtivemos sucesso, né, junto à Assembleia Legislativa, já lá no início do nosso primeiro mandato. Importante lembrar disso, né? O Fundo de Reconstrução do Plano Rio Grande, o FUNRIX, que terá 15 bilhões de reais em 2025, 2026 e parte de 2027, né, desde o final de 2024, na verdade, ele só existe porque o Estado constituiu uma capacidade de pagamento da dívida. Se nós, né, lá no passado, nós estávamos com o pagamento suspenso por uma liminar, pagamento da dívida, mas isso não significou ganho de capacidade de investimento para o Rio Grande do Sul. Hoje,
a gente transforma isso que seria pagamento da dívida em investimentos, porque nós construímos essa capacidade fiscal ao longo dos últimos anos. O que eu quero mais ou menos dizer aqui é o seguinte: imaginem que a calamidade tivesse acontecido lá em 2018, em que o Estado estava com o pagamento da dívida suspenso por uma liminar. O governo federal oferecer ao Rio Grande do Sul suspender o pagamento da dívida para poder se reconstruir não significaria nada, porque o Estado já não pagava a dívida por força de uma liminar. Hoje, a suspensão do pagamento da dívida nesse acordo para o Fundo de Reconstrução se transforma em 15 bilhões de reais de investimentos que estão sendo feitos em preparação, a partir do reforço da nossa defesa civil, radares meteorológicos, estações meteorológicas, desassoreamento de rios, dragagens, reconstrução de estradas, construção de moradias, retirada de população de área de risco. Todas as ações que nós estamos empreendendo, inclusive a recuperação econômica do Estado, onde a gente aportou recursos para subvencionar crédito quando houve dificuldades do governo federal em aportar aqueles recursos, tudo isso foi feito com essa capacidade fiscal que a gente reconstruiu do Rio Grande do Sul. Antes, o mínimo da saúde e da educação no Rio Grande do Sul era cumprido de forma controversa. 12% que a Constituição obriga a colocar na saúde, os 25% obrigatórios na educação. O Estado computava itens como despesa com aposentados, pagamento do IP Saúde, né? Até despesas de saneamento eram computadas num passado mais distante como gastos em saúde, para que o Estado, para que o governador pudesse comprovar junto ao tribunal que ele cumpria a lei, porque na verdade, como não tinha dinheiro, botavam lá para dentro da contabilidade que pudesse colocar, o que tangenciasse de alguma forma aquela obrigação constitucional para poder ter as contas aprovadas. Mas era controverso. O Ministério Público acionou o Estado nos diversos anos, todos os anos praticamente, por conta de não cumprimento dessa regra constitucional. Agora, o Estado fez um acordo, desde o ano passado, a gente começou a incrementar, expurgando esses dados controversos, e vamos incrementando o financiamento dessas áreas. Então, até 2030, o Estado estará cumprindo inequivocamente o gasto com saúde, e até 2039 o da educação. Porque o que acontece, né? A gente faz tudo com muita responsabilidade aqui, para que não se deteriore a capacidade fiscal do Estado. Então, essa é a rampa que nós observamos capaz de ser cumprida. Já no ano passado a gente colocou 250 milhões de reais a mais do que o Estado colocaria se cumprisse a regra anterior, que eu anteriormente observava na saúde. Esse ano vamos colocar 700 milhões de reais a mais na saúde, e no ano que vem o Estado já prevê também no seu orçamento colocar 1 bilhão de reais a mais na saúde, e assim vai incrementando o seu orçamento para poder, de maneira inequívoca, cumprir os mínimos constitucionais. Os gastos com pessoal, quando nós assumimos o governo, batiu em quase 80% da receita corrente líquida, a despesa bruta da folha de pagamento. Hoje são um pouco mais de 60%. Nós somos muito rigorosos aqui no controle da despesa da folha de pagamento. Sempre falei também, não adianta o Estado dizer que ia resolver o seu problema fiscal simplesmente economizando energia nos prédios públicos ou combustível das viaturas. Claro que também todo tipo de contenção, de despesa, de controle de gastos é importante, mas se a maior parte da despesa do Estado está na folha de pagamento, era inevitável que nós enfrentássemos esse tema. Então nós precisamos fazer, como fizemos, reforma nas carreiras do serviço público, retirada de benefícios como anuênios, triênios, quinquênios, a reforma da Previdência, que nós fizemos, foi das mais duras e antipáticas do país. Todas as medidas que nós tivemos, muitas delas muito amargas, ajudaram a reduzir a despesa com a folha de pagamento de quase 80% para perto de 60%. E é por isso que a gente abre espaço no nosso orçamento para investimentos históricos nesses últimos anos. O déficit previdenciário, quando assumimos o governo, era de 12 bilhões de reais, valores da época. Ou, melhor, medindo 30% da receita corrente líquida do Estado. Então, isso aqui significa o seguinte: o governador acordou de manhã, nem pensou ainda em fazer alguma coisa diferente, 30% do orçamento já está capturado para pagar passivo previdenciário, déficit previdenciário. É óbvio que isso, né, punia os diversos serviços, por isso que a reforma da Previdência era tão importante ser feita com profundidade. Fizemos, esse déficit no ano passado fechou em 10 bilhões de reais, ou 15,6% da receita corrente. Então reduzimos pela metade o comprometimento da receita corrente com o déficit previdenciário, e o conjunto da reforma nos últimos anos
economizou 14 bilhões de reais. Ou seja, se não tivéssemos feito aquela reforma lá no início do governo, com a profundidade que fizemos, seriam 14 bilhões de reais a menos no orçamento do Estado para custear os serviços e os investimentos. Então, insisto, foi duro, antipático, tinha 10 mil manifestantes na frente do Palácio Piratini e da Assembleia Legislativa no dia das votações, 10 mil manifestantes. E nós fizemos, os deputados fizeram junto conosco, aprovaram aquelas medidas. Eu sou muito grato à nossa Assembleia Legislativa que topou esse desafio e reestruturou as contas do Estado. E os salários do funcionalismo chegaram a ficar 5 anos, né, para ser mais exato, 57 meses, sendo pagos com atraso. Chegava no dia do pagamento, depositava 300 reais, 5 dias depois depositava outros 500 reais, mais um tempo depositava mais 1.000 reais, até integralizar o pagamento do salário dos servidores, chegou a levar 40 dias, batendo uma folha na outra. Hoje, nós já fechamos aí 5 anos de pagamento de salários em dia, e inclusive antecipando o 13º dos nossos servidores nesses últimos anos. Então, isso é uma evolução importante, precisa ser destacada. E aqui um ponto também importante, né? Historicamente o Estado sacava recursos do Caixa Único. Eu falei isso tantas vezes, mas vou repisar para as pessoas lembrarem, porque eu sempre tenho medo, né? Vai ter eleição esse ano. É importante falar para os candidatos que vão vir aqui sobre o compromisso deles de não mais usar esses subterfúgios, esses tipos de mecanismos que governos anteriores usaram. Eu tenho muito medo que o governo ali na frente volte a praticar o que nos levou para o abismo, né? Ali atrás. Quando nós assumimos o governo, o Estado devia quase 10 bilhões nas diversas contas. São 400 contas que o Estado administra, porque tem conta das empresas vinculadas, das autarquias, das contas de fundos específicos, da cultura, dos recursos hídricos, do meio ambiente, enfim, tem fundos diversos. Cada conta é vinculada a uma destinação específica. Como o Estado não tinha dinheiro para pagar o salário no final do mês, ele ia lá tomando o dinheiro dessas contas para pagar as despesas urgentes. Quando a gente assumiu, o Estado devia 9 bilhões e 900 milhões de reais nas diversas contas. Essa dívida está quitada. Nós devolvemos o recurso para todas as contas, vamos entregar ao governo com mais de 12 bilhões de reais em caixa nas contas vinculadas, que são vinculadas aos seus específicos fins. E estabelecemos uma nova legislação, aprovada na Assembleia no final do ano passado, para que nunca mais o governador possa tocar naquelas contas vinculadas. Ou seja, qual é o receio, né? Eu acabei de falar para vocês que eu tenho receio do que governos possam fazer. Vem um governante, manda para a Assembleia Legislativa, né, dizendo, vamos usar o recurso para fazer isso e aquilo, e aí vai lá e começa a raspar de novo as contas vinculadas. Isso é uma receita para levar o Estado para o abismo que nós não podemos permitir. Nós tivemos uma evolução importante aqui, então, desse resgate fiscal do Estado. Os depósitos judiciais, o Estado chegou a bater 95% de uso dos depósitos judiciais de terceiros, nas contas em que o Estado não é parte. Então, se tem um empresário, um contrato, que alguém estão discutindo se deve isso ou aquilo, vai lá, entra uma ação judicial e deposita em juízo o valor entre terceiros. Né? Uma disputa ali, uma demanda judicial na esfera privada, o Estado é o responsável por essa conta, o Estado ia lá e pegava o dinheiro para pagar as suas contas. Chegou a bater 95% de uso. Nosso governo, nos últimos anos, já não usa mais, não coloca a mão nos depósitos judiciais, e nós temos hoje 57,8% de uso. Não quer dizer que a gente esteja usando, é que ele foi sendo reconstituído e baixou aquele comprometimento de 95% para 58% uso dos depósitos judiciais. Então, fim dos saques e recomposição do saldo dessas contas dos depósitos judiciais. E aqui está uma informação que eu estou anunciando hoje. Né? Estamos aproveitando esse fórum, este espaço privilegiado da FEComércio para destacar algo que ainda não era conhecido de todos. A Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, analisa a capacidade de pagamento dos entes subnacionais, a partir de 3 indicadores que eu vou mostrar em seguida para vocês. E, basicamente, essa CAPAG, que tem 4 classificações, A, B, C e D, é usada pela Secretaria do Tesouro Nacional para identificar essa capacidade de pagamentos e, a partir disso, definir se oferece aval da União para os financiamentos que esses entes subnacionais buscam contrair. Então, o Estado, a Prefeitura
querem acessar crédito, financiamentos, né, no mercado ou com organismos multilaterais, eles conseguem acessar na medida em que eles demonstrem capacidade fiscal e tanto melhor, né, que haja o aval da União então para isso, porque aí a garantia dada pela União do pagamento ao credor nesses contratos. E a União vai oferecer aval desde que ela identifique a partir desses indicadores a capacidade de pagamento dos estados. Desde que foi constituído este indicador da CAPAG, em meados da década de 90, o Rio Grande do Sul nunca deixou de ser nota D, a pior delas, né? Ou seja, a absoluta incapacidade de manter as contas regularmente, de acordo com essa análise da Secretaria do Tesouro Nacional. Pela primeira vez na história, nós subimos para a nota C. Esse é o indicador da Secretaria do Tesouro Nacional. Os diversos governos percorreram toda essa trajetória por nota D. Pela primeira vez nós avançamos e aqui estão, né, os itens que são acompanhados pela STN. O endividamento, quanto da dívida representa dos recursos que o Estado ou o município arrecada regularmente, então dívida consolidada sobre a receita corrente líquida. A poupança corrente, que é o equilíbrio entre receitas e despesas correntes. Então, despesa corrente sobre a receita corrente precisa ser menor que 95% para poder ter a nota positiva aqui, e a liquidez relativa, que é a disponibilidade de caixa em relação às obrigações financeiras de curto prazo. Então a STN acompanha esses indicadores e a nossa evolução fiscal nos permitiu avançarmos, né, da nota D, que é alto risco de inadimplência, portanto não elegível a garantias da União em operações de crédito, para essa nota C, que já começa a abrir possibilidades do Estado buscar operações de crédito para financiamento, inclusive de parcerias público-privadas, enfim. Ainda com a nota C ainda é difícil buscar crédito, né? O Estado precisa buscar a nota B, mas a gente já tem essa evolução atestada pela Secretaria do Tesouro Nacional, por conta dessa nossa evolução, especialmente em relação à poupança corrente, ou seja, a nossa, como mostrei para vocês ali, a nossa despesa corrente sobre a nossa receita corrente está menor do que 95%, por isso a gente evolui nessa nota e consegue, na agregação desses indicadores, obter a nota C na CAPAG, que é reveladora de credibilidade, de capacidade de honrar compromissos, né? E, portanto, abre oportunidade maior de investimentos no nosso Estado. A carga tributária, né, do Estado do Rio Grande do Sul, quando nós assumimos, era 18% na alíquota básica e 30% nas blue chips, energia, comunicação e combustíveis. Hoje nós praticamos a menor alíquota modal do Brasil, 17% lá de Santa Catarina, de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, talvez algum outro estado, mas são os únicos que praticam 17%, outros estão com 18%, 19% ou até 21% de alíquota modal de ICMS. O Estado do Rio Grande do Sul acabou com a DIFAL, era uma das grandes demandas que eu recebia nas entidades empresariais, especialmente do comércio, que era aquele 6% de alíquota adicional. Reduzimos as alíquotas internas, então 18% para 12%, e encerramos ali a DIFAL, que era uma demanda que, além de ter carga aumentada, tinha burocracia ali, né, envolvida. E, além disso, o Estado passou a devolver imposto para quem ganha menos. Para as famílias de baixa renda, todos nós sabemos, o ICMS tem um caráter regressivo. Então, é mais pesado no orçamento de uma família mais pobre o ICMS que ela paga nos diversos itens do que sobre quem ganha mais. E criamos o Devolve ICMS, que já devolveu 1 bilhão e 100 milhões de reais para mais de 1 milhão de famílias beneficiadas aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que elas fazem com essa receita, com essa devolução de imposto? Consomem. Então ela recebe no cartão do Devolve ICMS esse valor de volta trimestralmente e ela vai na farmácia, na padaria, no mercado, ela está usando esse recurso. Então o Estado, que não conseguia pagar as contas com 18% de alíquota, não conseguia pagar as contas, hoje tem 17%, não tem mais DIFAL, devolve imposto para baixa renda e está com as contas em dia. Esse é o tamanho da transformação que a gente tem no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos anos. Embora eu sempre diga o seguinte, eu vou mostrar para vocês com todos os números que o Rio Grande do Sul está diferente. Mas para muitos, o que interessa mas ele está com o Lula ou está com o Bolsonaro? É isso que é, o debate esse parece que é puramente esse na política, né? A gente mostra os números, mostra o resultado diferente,
mas querem saber, está com o Lula ou está com o Bolsonaro? Se não está com o Bolsonaro, está com o Lula, se não está com o Lula, está com o Bolsonaro, se não está com um dos dois, está em cima do muro. Eu estou mostrando para vocês aqui que, com convicção, com trabalho, não ficando apontando o dedo, mas apontando soluções, é que o Estado conseguiu avançar. Parcerias com o setor privado. O Estado que nós tínhamos lá atrás era um Estado que tinha estatais endividadas, quebradas, né? Não estavam pagando nenhum imposto para o Estado. A CE cobrava a conta dos seus consumidores com o ICMS embutido, mas não passava para o Estado o valor integral do ICMS. Em torno de 120 milhões de reais por mês que ela arrecadava de ICMS e entregava para o Estado 40 milhões, então 80 milhões pelo menos por mês a CE embolsava lá, porque ela estava deficitária, estava quebrando, mais de 1 bilhão de reais por ano o Estado deixava de arrecadar ali. Nós privatizamos essas empresas e abrimos um grande portfólio de concessões, de parcerias público-privadas, nas que já estão contratadas, quando a gente vê o investimento que a companhia de energia, que a companhia de gás, que a companhia de saneamento já tem contratados de obrigatórios para os próximos anos, e aqueles das PPPs que estamos fazendo, ou concessões em estradas, das já contratadas, são 46 bilhões de reais de CAPEX já assegurados, né, nesses próximos anos para o Rio Grande do Sul. E aqueles projetos que nós estamos ainda em processo de licitação, de leilão, que vão acontecer neste ano, tem outros 24 bilhões de reais que a gente pretende deixar contratado. Então, no total, 70 bilhões de reais de investimentos privados nas estradas, na energia, no saneamento, né? Tudo isso qualifica a infraestrutura e gera empregos. São milhares de empregos sendo gerados nas obras que são feitas pelas concessões públicas, agora operadas pela iniciativa privada e não mais por empresas estatais deficitárias. Mas além de trazer investimento privado na forma de parcerias público-privadas, o Estado aumentou a sua própria capacidade de investimentos. Quando nós assumimos o governo, eram 2% da receita corrente que o Estado era capaz de investir. E a verdade é que não era capaz de investir, porque se ele não estava nem pagando o salário em dia, ele não tinha esses 2% para investir. Ele fazia forçando a máquina, fazendo dívida, se endividando, né? Era isso que acontecia. Hoje, a gente conseguiu atingir quase 11% lá em 2024 e quase 9% no ano passado de investimentos sobre a nossa receita corrente líquida, sem embarrigar, né? Sem empurrar obrigações, com as contas em dia, né? Sem atrasar salário, sem atrasar fornecedor, com tudo rigorosamente em dia. O maior volume de investimentos sobre a nossa receita corrente líquida das últimas décadas foi alcançado no nosso governo. E aqui tem uma das demonstrações disso. Estão aqui prefeitos que saberão reconhecer isso, especialmente aqueles que já têm mais tempo na vida pública e que sabem, assim como eu, que fui prefeito no tempo das vacas magras do Estado, que não havia nenhuma expectativa do Estado ser parceiro para fazer obras no município. Pelo contrário, né, eu tive que entrar, quando era prefeito, judicialmente contra o Estado para ele me pagar lá em Pelotas o que ele devia na área da saúde. Eu vim aqui a Porto Alegre falar com o secretário da Saúde, quando era prefeito, para que pagassem os atrasados da estratégia de saúde da família, da UPA, né, para o município, e que o secretário me disse: entra na justiça, prefeito, não tem dinheiro, entra na justiça contra o Estado. E aí aqui a gente tem o exemplo dos convênios com municípios e entidades diversas, né, hospitalares, enfim. O Estado saiu de uma média de 35 milhões de reais que ele fazia em convênios anuais para mais de 500 milhões de reais. Então, todo ano, em média, o Estado entra como parceiro dos municípios para pavimentação, para qualificação de áreas esportivas, para qualificação de estruturas turísticas, tudo aquilo que vai refletir em melhoria da qualidade de vida nas cidades e que o Estado está ajudando os municípios a fazer com mais de R$500 bilhão em média por ano, contra 35 milhões que ele fazia lá anteriormente. Isso é 14 vezes mais. Nas rodovias, o Estado saiu de 150 milhões de reais em média que ele era capaz de investir para mais de 800 milhões de reais em média de investimentos. E aqui um grande exemplo são os acessos asfálticos. Havia 62 municípios sem acesso pavimentado no nosso Estado. Nós já investimos quase 800 milhões, quase 29 deles já estão entregues, 20 estão em obras e os outros 13 estão aí na iminência, né, de começar obras
que estão concluindo processos licitatórios ou reequilíbrios de contratos, ajustes para poder iniciar as obras. Mas o importante estamos encaminhando definitivamente o fim desse capítulo, né, da falta de acessos pavimentados em municípios do nosso estado. E aqui a gente tem exemplos dessas obras, né? O caso da 118, que a gente entregou recentemente, aquela interseção importante em Gravataí, num investimento que superou, se não me engano, 50 milhões de reais aqui, 90 milhões de reais nesse investimento aqui na 118, só para dar um dos exemplos entre tantos que a gente tem de obras de infraestrutura. Como o Estado parou de botar a mão nas contas vinculadas, ele deixou de botar a mão, por exemplo, lá no Porto de Rio Grande. O Estado não tinha dinheiro para pagar salário, ia lá na Superintendência do Porto de Rio Grande e tomava o recurso do caixa do Porto para pagar suas contas no final do mês. Isso não acontece mais. E é por isso que o dinheiro fica lá no Porto, com as taxas que ele recolhe, cada alteração que ele tem, e ele salta de 31 milhões de reais de investimentos em 11 anos para 500 milhões de reais nos últimos 4, 5 anos. 30 milhões em 11 anos, 500 milhões, meio bilhão de reais investidos no Porto de Rio Grande. Isso significa garantia de capacidade operacional. Havia, quando nós assumimos o governo, restrição à embarcação de cargas lá no Porto, porque o calado do Porto estava comprometido. Não eram feitas as operações de rotina de dragagem do canal de acesso, isso oferecia riscos às embarcações, elas não podiam embarcar a carga plena. Todos aqui sabem. Se você tem um custo operacional que é dividido por menos carga, aumenta o custo logístico. Então, o Estado precisava garantir que ficasse no Porto esse recurso, e ele fica agora. Isso é 15 vezes mais do que ele foi capaz de investir nos anos anteriores. Quando a gente pega a saúde, por exemplo, a gente tinha 1 bilhão e 125 milhões de reais de dívidas com fornecedores e prestadores de serviços. Os hospitais não estavam recebendo em dia, os municípios, como eu acabei de falar, não estavam recebendo em dia, fornecedores de medicamentos não recebiam em dia e atrasavam ou não repassavam, não entregavam, portanto, ao Estado o que ele buscava contratar. Os hospitais aumentavam seu déficit porque tinham que pagar salário lá no final do mês, contraíam empréstimos para compensar os atrasos que o Estado tinha, um caos. Na saúde, cirurgias deixando de ser feitas, procedimentos, especialidades deixando de ser feitos. Isso está rigorosamente em dia. Todos os hospitais do Estado hoje sabem que vão receber no dia que está no contrato. E além disso, saímos de uma situação de não investimentos do Estado na saúde para mais de 1 bilhão de reais de investimentos. Nós estamos falando aqui de 130 hospitais, pelo menos, no Estado, que receberam recursos para ampliação de maternidade, para ampliação e reforma em blocos cirúrgicos, de urgência e emergência, enfim, uma série de investimentos, ressonâncias magnéticas, tomografias, tomógrafos, mamógrafos, enfim, equipamentos de ultrassom, tudo o que os hospitais têm buscado junto ao Estado para qualificar atendimentos para a ponta. E, além de ajudar no investimento, o Estado ampliou o custeio também. Então, nós saímos de 101 ambulatórios de especialidades para mais de 500 ambulatórios de especialidades. Significa que, por exemplo, em Garibaldi, na Serra Gaúcha, não havia atendimento de urologia especializado, tinha que pegar pacientes de lá da Serra e levar para outra região para fazer o atendimento. Não havia um ambulatório de urologia, que agora existe lá em Garibaldi, contratado com hospital, com especialistas para fazer o atendimento especializado. Para dar um dos exemplos que eu lembro agora na minha cabeça, mas estão dezenas, centenas de outros exemplos de especialidades que passaram a ser oferecidas regionalmente, que não eram antes, que exigiam deslocamento de pacientes. E ainda não havia serviços específicos para populações que precisam de atendimento especializado, que nós criamos ao longo dos últimos anos, como o TEACOLE, que são os centros de atendimento às pessoas com autismo, ou o Ser Mulher, que são serviços especializados em saúde da mulher, ou ainda os serviços especializados para a terceira idade, o Saúde 60+, que são também serviços com especialização em atendimento desses públicos nas diversas regiões. Aqui eu trago um exemplo para vocês, o que era o atendimento no pronto-socorro regional de Pelotas, de uma maneira improvisada, instalada
historicamente junto ao Hospital São Francisco de Paula, da Universidade Católica, e que agora está concluindo, até o meio deste ano, entra em operação o novo hospital de pronto-socorro, construído totalmente novo, com investimento de 74 milhões de reais lá em Pelotas. Mas poderia trazer a vocês ainda, por exemplo, o Hospital Geral de Caxias do Sul, que teve todo um novo bloco construído e equipado. Nós vamos chegando a mais de 50 milhões de reais, acabamos agora de anunciar mais 6 milhões de reais lá para o Hospital Geral de Caxias do Sul para reforma e ampliação de blocos cirúrgicos também lá no Hospital Geral. Então são tantos desses anúncios que a gente vai fazendo nos hospitais que eu tenho dito, as pessoas se acostumaram como se isso fosse rotina no Estado. Na verdade é algo muito recente que foi conquistado pela evolução da nossa capacidade fiscal. Agora, presidente, o Rio Grande do Sul só vai crescer se nós tivermos, além de uma carga tributária menor, que sempre foi uma luta legítima das entidades empresariais, capital humano. Se nós não tivermos qualificação do nosso capital humano, nós fica absolutamente limitada a nossa capacidade de crescimento. Somos um Estado que está reduzindo a população. É o primeiro a perder o bônus demográfico e o primeiro a reduzir a população no Brasil é o Rio Grande do Sul. Então, se nós queremos crescer, sustentar crescimento econômico, tem que ser capaz de produzir mais com menos gente. Então, isso não significa simplesmente trabalhar mais, significa ser capaz de dar mais resultado, produzir mais, mesmo que tenha menos tempo pela capacidade, né, desse capital humano. E aqui está algo que eu me orgulho muito. O Estado tinha 18 escolas de tempo integral para 5 mil alunos atendidos, que eram naquele momento lá quando a gente assumiu o governo. 18 escolas de ensino médio em tempo integral. Nós estamos chegando a 432 escolas de tempo integral nesse ano. Esse ano já temos estas escolas com 50 mil alunos já atendidos por tempo integral. E todas elas com educação profissional tecnológica acoplada ao ensino médio. Então, a gente incorpora ensino técnico e tecnológico dentro do ensino médio para que faça sentido para esse aluno, né, e gere imediatamente que ele saia do ensino médio uma capacidade produtiva. E claro, ele poderá buscar ainda ensino superior depois, mas já sai, né, com o ensino técnico e tecnológico também do nosso ensino médio. Isso é totalmente inovador, revolucionário para o Rio Grande do Sul. Além de outros itens, como por exemplo o uniforme escolar, que não existia, agora tem uniforme escolar para mais de 700 mil alunos, e para aqueles que têm dificuldade em adquirir um tênis, que olha pessoal, sei que nesse meio aqui pode parecer, eu sempre estou dizendo isso aqui porque tem quem ataca, eu fui um deputado atacando que isso é populismo. É populismo do governo Eduardo Leite, uniforme e tênis. Na escola pública existe um contraste muito grande de pessoas de renda média, né, de classe média baixa, enfim, e de pessoas de baixíssima renda, de extrema vulnerabilidade. Uniformizar significa colocá-los em condição de igualdade. Esse é o foco, né, do que eu acredito deve ser o papel do Estado. Mais do que corrigir as desigualdades, dar igualdade de oportunidades. O ponto de partida precisa ser o mesmo para todo mundo. Esse é o papel do Estado. Preciso garantir o mesmo ponto de partida. Vencer na vida depende do seu esforço, desde que eu te ofereça a mesma condição de ponto de partida. E aí entra algo que é fundamental. Eu preciso fazer com que jovens, crianças dessas famílias de extrema vulnerabilidade se sintam confortáveis e não sofram ao ir para a escola comparando com outros que têm melhor capacidade do que eles. A gente conseguiu assegurar isso com o uniforme escolar e observamos justamente muitos casos de crianças e jovens que iam para a escola com uniforme bonitinho, que o Estado está providenciando, mas de chinelo, ou até um caso que eu ouvi de um aluno que se atrasava sempre 20, 30 minutos para chegar na escola, e quando foi perguntado para ele por que ele se atrasava, ele disse que eu espero meu pai voltar do trabalho para pegar o sapato dele emprestado, o tênis dele emprestado para ir para a escola, porque eu não tenho um tênis para usar. Ou o outro caso de uma mãe, quando eu fui entregar os cartões lá para as famílias para comprarem os tênis para os seus filhos, que dizia, vai ser o primeiro tênis que eu dou para o meu filho, que até então usava só tênis doado, doações de sapatos usados para o seu filho. Então, é realmente algo que me orgulha muito a gente poder fazer essa evolução. Claro que não é isso que resolve a educação, mas cria um ambiente fundamental para que a escola seja algo prazeroso para todos. A merenda escolar tinha 14 milhões de reais por ano que o Estado colocava. E por isso que tinha suco e bolacha como merenda em muitas escolas. Isso acabou.
Agora o Estado coloca 170 milhões de reais por ano na merenda, e só é garantida a merenda boa, merenda, né, comida de verdade para os nossos jovens nas nossas escolas. Isso é 11 vezes mais do que o Estado investia na merenda escolar. Criamos um programa para combater a evasão, não existia, então jovens também estão no ensino médio. O ensino médio já não fazia muito sentido para eles, da forma como era feito, a gente mudou isso, né, tempo integral, educação profissional tecnológica associado. Mas tem jovens que são chamados a ajudar em casa, pela falta de renda da família, vão trabalhar como entregadores, né, em aplicativos, enfim, e a gente quer insistir com eles, não, persista, não desista, vá até o final. Se é um problema de renda, a gente paga uma bolsa para esse jovem continuar, porque custa muito para nós, para a sociedade toda, que ele não conclua o ensino médio, para melhorar a sua produtividade e a produtividade do Estado como um todo. Então o Estado paga uma bolsa hoje, que é o todo jovem na escola. Cerca de 100 mil estudantes por ano recebem ali mensalmente R$150 como uma ajuda de custo, desde que seja garantida a frequência desses jovens. E avançamos ainda, por exemplo, na resolução da questão do piso do magistério. Havia quase que um bloqueio da discussão do Estado com os seus servidores, com os professores, sobre qualquer avanço de programa de educação, porque a primeira coisa do sindicato era, não, tem que pagar o piso. O Estado não paga o piso, não reconhece o piso nacional, paga com completivo o piso. Nós reformamos a carreira do magistério, asseguramos o pagamento regular do piso, fizemos novos concursos, retomamos as promoções, e a partir deste ano o Estado coloca agora a política de um 14º salário para os servidores da educação, desde que atingidas as metas nas escolas. Então cada escola tem a sua meta individualizada sobre a proficiência e fluxo escolar, e a partir do atendimento dessas metas, o reconhecimento do valor entregue por essa comunidade escolar, os servidores podem receber um 14º salário. Chromebooks, tecnologia, não existia. Hoje nós temos um para cada 3 alunos implantados nas nossas escolas, com garantia de conectividade, além de assegurar para todos os professores também Chromebooks para prepararem os seus conteúdos. E nas obras escolares, a gente saiu de 1000 dias que levava o Estado para fazer uma obra, entre a demanda entrar na Secretaria de Obras e a obra efetivamente começar, obras emergenciais, levava 1000 dias, 3 anos, porque o Estado fazia escola a escola uma tomada de preço. Como ele não pagava em dia, ainda deixavam de entrar empresas, ou entravam empresas frágeis para prestar aquele serviço, para um contrato de 40 mil, de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil reais, mais difícil conseguir, e o Estado ainda pagando atrasado. Então, como o Estado tem as contas em dia, paga rigorosamente em dia, e agora nós reorganizamos isso e fizemos atas de registro de preço por regiões. Temos que mudar completamente a cultura dentro do Estado. É difícil, não é fácil. As pessoas estão acostumadas a fazer sempre do mesmo jeito, que não está dando certo, mas é aquele jeito que eles sempre fizeram. Então você tem que mudar a cultura, mudar o entendimento de processos dentro da máquina pública. Fizemos isso e a gente saiu agora de 1000 dias para menos de 90 dias para as obras, e até só leva 90 dias, porque eu sou chato como governador e digo lá para a minha equipe da Secretaria de Obras: se foi acionado pelo diretor para resolver o muro que caiu, já olha se o banheiro está em condições, se o refeitório está adequado, se a pintura precisa ser refeita, e faz um pacote de transformação daquela escola, e não para atender pontualmente a demanda que ele fez. E até por isso, como eu exijo fazer esses levantamentos, como deixaram as escolas chegar a um nível de precariedade pela falta de investimento lamentável, né? Tem muita coisa para ser feita nas escolas, e é por isso que a gente saiu não apenas desse tempo, né, para o volume de obras que chega a 1 milhão em média por escola. A gente vai chegar até o final deste ano, das 2.304 escolas que o Estado tem, a obras sendo feitas só nesse nosso mandato de 1000 escolas. Então 1000 escolas com 1 bilhão de reais, 1 milhão de reais em média de investimentos em cada escola, de transformação desses ambientes escolares. E além disso, criamos uma ferramenta que é o do Agiliza. A gente repassa dinheiro direto para o diretor da escola, para a comunidade escolar, para fazer pequenos reparos, compras de equipamentos, enfim, que já alcançou mais de 900 milhões de reais também para os nossos diretores, agilizando muito, das soluções que podem ser resolvidas lá diretamente pelo diretor. E aqui tem alguns exemplos dessas transformações. Essa é uma escola simbólica lá em Caxias do Sul, que é a escola Cristóvão de Mendonça, que estava absolutamente precária, com blocos interditados, e que está sendo transformado
né? Já entregamos uma primeira etapa, 30 milhões de reais. Agora todas as escolas têm uma mesma identidade visual com as cores do Estado, né, para identificar essa rede. Então, alunos uniformizados, as escolas padronizadas, para dar sentimento de rede. Nós estamos juntos, não é cada um por si nesse processo. É uma transformação lá, assim como a CIS Brasil, que é uma escola também simbólica lá em Pelotas, 8 milhões e meio de reais, transformada completamente. A escola era um horror, era triste de ver a situação em que acabou chegando. A escola está sendo totalmente transformada também, já entregue a maior parte das obras por lá. Ou aqui o Instituto Flores da Cunha, em Porto Alegre, também teve as obras concluídas no nosso governo, mais 23 milhões de reais. Na segurança pública, acho que todos aqui sabem bem, né? Nós transformamos também profundamente o Estado. Muito grato aqui ao Ranolfo, que me ajudou a implementar lá o RS Seguro, que foi revolucionário, um exemplo no Brasil de política de segurança pública implementada desde o nosso primeiro ano de governo, e que reduziu, eram 3.200 homicídios lá no pior momento, em 2017, foram 1.299 no ano passado, 66% a menos de homicídios. A taxa caiu de 31 para 12 CVLIs. Roubos ao comércio caíram de 8.600 no pior ano, que foi 2015, para 1.000 casos no ano passado, 1.005, foi 88% de redução. E o efetivo policial aumentou pela primeira vez. Pela primeira vez um governo termina um mandato com mais policiais do que entrou. Todos os governos anteriores, o que eles contratavam de policiais não era suficiente para repor os que se aposentavam. Então nós tínhamos 30.300 policiais lá no final de 2018, hoje nós temos 32.900 e ainda temos novos chamamentos que estão acontecendo este ano. A gente vai terminar esse governo com o maior efetivo policial dos últimos 20 anos aqui no Estado. É importante lembrar que aqui a gente tem também medidas importantes. Havia 1.000 soldados da Brigada Militar atuando em presídios. No caso do Presídio Central de Porto Alegre, da PEG e das torres também de vigilância aí de vários presídios no Estado. A gente já tem hoje só 100 policiais militares atuando nos presídios e até o final deste governo, até o final deste ano, a gente troca todos eles por policiais penais e coloca a Polícia Militar como tem que estar totalmente nas ruas. O próprio sistema prisional, como eu disse a vocês, né, nós tínhamos uma situação de presos em viaturas, superlotação, nós encaminhamos requalificação e criação de 11.000 novas vagas no sistema prisional. A gente está com a maior população prisional já registrada no Estado também, então é um desafio constante esse do sistema prisional. O efetivo, que era de 3.900 agentes, já vai a 6.300 policiais penais. O Presídio Central, que era o pior presídio do Brasil, denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi demolido e reconstruído numa nova cadeia pública, encerrando esse capítulo também triste e vergonhoso para o Rio Grande do Sul, da cadeia pública de Porto Alegre, na condição que ela operava antes. Que é importante dizer aqui a todos vocês, sempre haverá aquele que pensa, está gastando com presídio, Deus tem mais é que colocar num calabouço de qualquer jeito, numa masmorra e deixa apodrecer lá dentro. Não existe prisão perpétua no Brasil, todos voltarão ao convívio social. Se o Estado não tiver estruturas adequadas, lá dentro vira escola do crime, e era o que acontecia no Presídio Central. As galerias, não havia mais celas, né? Os presos transitavam livremente pelas galerias. O Estado colocava lá dentro, fechava o portão e a galeria lá dentro, quem operava, quem comandava era o comandante do grupo criminoso. Se o cara que foi preso lá dentro não pertencia ao grupo criminoso, imediatamente passava a pertencer, saindo pior lá de dentro, no momento que fosse colocado em liberdade. Então, o Estado tem que ter o efetivo controle do sistema prisional. Se a gente quer que aqui fora seja seguro, lá dentro tem que ser o Estado comandando. E isso exige um investimento para compensar as décadas de falta de investimento no nosso sistema prisional. A gente está investindo mais de 1.400 bilhões de reais no sistema prisional gaúcho. Aqui tem, né, o que era antes a nossa Presídio Central de Porto Alegre, totalmente remodelado agora. A gente avança também na proteção e defesa civil do Estado. A Defesa Civil quadruplicou de tamanho, né? Teve o episódio das enchentes. Não apenas aumentamos em efetivo, mas aumentamos também em capacidade operacional. Criamos novas ferramentas de repasse aos municípios para apoio em reconstrução, mais ágeis, com mais recursos, além de equipar melhor, né? Toda a parte de levantamento de dados, para dar um exemplo aqui, o Estado, do ponto de vista de radares meteorológicos, era feito com dados que eram acessados de radares da aeronáutica que não entregavam os dados de forma adequada para a nossa
para a proteção civil, para a defesa civil. Então, nós contratamos, já implementamos o primeiro radar, agora estamos com um contrato já firmado para 3 novos radares meteorológicos, garantindo cobertura total do estado, novas estações hidrometeorológicas também, e aí tem uma série de softwares também sendo contratados pelo estado para poder, com esses dados todos que a gente recebe dos radares, das estações hidrometeorológicas, e a partir de estudos também de comportamento hidrodinâmico, né, das águas das chuvas, conseguir emitir alertas muito mais precisos para a população, protegendo a nossa comunidade. Avançamos nos serviços digitais, antes a gente tinha 34% de serviços digitalizados, hoje nós temos 96% dos serviços públicos digitalizados. Por 4 vezes ganhamos o título, né, no ranking nacional aí, de estado mais digital do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados, de Tecnologia. Conseguimos reduzir fortemente aí o tempo para abertura de empresas. Um grande exemplo é o Tudo Fácil Empresas, que pode ser utilizado por empresas de menor porte, de menor impacto, do ponto de vista ambiental ou de necessidades de alvarás de corpo de bombeiros, para abrir muito mais rapidamente empresas. Dispensamos licenças e alvarás para 770 atividades consideradas de baixo risco, ajudando a desburocratizar o Estado. Poderia citar aqui ainda exemplos como o do Fundopem, em que a gente revisou processos para reduzir fortemente o tempo de obtenção de incentivos fiscais a partir do Fundopem. Avançamos também na inovação. O Estado não estava nem contando com uma secretaria específica dedicada à inovação, nós recriamos a secretaria e aportamos os maiores volumes de recursos já registrados na história da FAPERES, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, volumes de editais. A FAPERES tinha cerca de 30 milhões de reais em média por ano, a gente está chegando nos editais de inovação a mais de 250 milhões de reais de investimentos, além de trazermos para cá um grande evento, que é o South Summit, que ajuda a posicionar o Rio Grande do Sul do ponto de vista estratégico na pauta da inovação. Tudo isso que eu estou falando para vocês é medido também nacionalmente, em diversos indicadores. O que melhor apura essa condição dos estados é o ranking da competitividade, feito pelo Centro de Liderança Pública, e que analisa em diversos pilares, né, essa evolução dos estados e atesta. O Rio Grande do Sul saiu da 9ª posição para a 5ª posição. Eu estou muito otimista de a gente conseguir aí, talvez esse ano, se não for esse ano, no próximo, alcançar a 4ª posição entre os estados brasileiros no ranking da competitividade. Nos destacamos em inovação, em eficiência da máquina pública e em segurança pública. Investimentos privados, o anuário dos investimentos feitos pelo Jornal do Comércio demonstra. Eram 34 bilhões em média nos primeiros anos que o ranking, que esse anuário foi feito, de investimentos privados sendo anunciados no Rio Grande do Sul. Nós tivemos nesses últimos anos, em média, 80 bilhões de reais de anúncios de investimentos privados no Rio Grande do Sul. Então, para encerrar aqui a minha fala, e podemos nos dedicar, presidente, às perguntas, o Rio Grande do Sul está diferente. Eu insisto, não está perfeito. É um ano eleitoral, virão aqui pessoas que contestam esse projeto, essa nossa agenda para o Estado, apontar os problemas. É claro que há problemas. Se alguém quiser falar de escola que ainda tem problema, tem escola com problema, tem menos escolas com problemas. Se alguém quiser falar sobre assaltos ou roubos que tenham acontecido, terá acontecido, vai querer pegar o exemplo daquele comércio que foi roubado, de um caso de homicídio que tem acontecido, porque claro, não deixaram de acontecer, não deixamos de ter problemas, mas tem menos crimes acontecendo no Rio Grande do Sul. Se alguém quiser mostrar uma estrada que tem ainda buracos, que tenha uma estrutura que não está adequada na sua necessidade, não faltarão exemplos. Mas o importante é, se quiserem falar de tudo que nós avançamos, e de tudo que foi feito, e do tanto que a gente evoluiu, também vão demandar muito tempo. Porque nós avançamos em todos os indicadores. Não estou falando isso aqui por vaidade, ou menos ainda por arrogância, mas é porque os números atestam. E eu desafio qualquer um desses que querem contestar o que nós fizemos nos últimos anos, a trazer algo que comprove a sua tese de que o Rio Grande do Sul não esteja no caminho certo. Porque em todas as áreas, seja na saúde, na educação, na segurança pública, nos investimentos públicos, nos investimentos privados, na capacidade fiscal do Estado, nós tivemos uma evolução muito consistente ao longo dos últimos anos. Isso não foi conquistado de graça,
né? Foi porque nós tivemos a decisão de enfrentar problemas crônicos e estruturais do Rio Grande do Sul. O tema do momento é o das concessões rodoviárias. E eu acabo de falar ali à imprensa que tenho muita tranquilidade de debater esse tema, e aliás me ofereci para ir na CPI. Não queriam me convidar, tiveram que submeter um requerimento para votar, enfim. Me chamem, eu quero ir lá para debater, olhando no olho de cada um e com absoluta convicção defender o modelo que eu defendi nas duas eleições. Em 2018, quando concorri a governador, falei: faremos as concessões das rodovias. O pedágio pode não ser simpático, mas é pior não ter a rodovia em condição. E fui reeleito governador em 2022, já tendo feito a concessão da 287 de Itabaí a Santa Maria e o bloco 3, que é da Serra Gaúcha, também já com contratos encaminhados. No caso do bloco 3 ali assinado pelo Ranolfo, encaminhado no nosso governo, no nosso primeiro mandato, e falando que faria os 2 blocos seguintes. Porque nós estamos falando de fazer investimentos para duplicar em 10 anos 600 quilômetros de estradas no Rio Grande do Sul. Sabe quanto que o Estado foi capaz de fazer pelo DAER em 40 anos? 50 quilômetros. Em 40 anos, o Rio Grande do Sul foi capaz de duplicar 50 quilômetros pelo DAER. Nós estamos falando de fazer 600 quilômetros em 10 anos. É para mudar de patamar as rodovias do Rio Grande do Sul. E se os outros estados, como São Paulo ou Paraná, que têm capacidade fiscal melhor que a nossa, porque não carregam o peso de uma dívida monumental ou um déficit previdenciário, fruto das decisões erradas que se tomaram no ano passado, se eles, que têm mais dinheiro disponível em caixa, fazem concessões, quem somos nós? Com as nossas limitações dos erros cometidos no passado, para abrirmos mão dessa parceria com o setor privado. Eu não posso me resignar e me conformar com a demagogia que, lamentavelmente, outras forças políticas, por puro interesse eleitoral, fazem um debate demagógico e irresponsável com o Estado. E digo que é por puro interesse eleitoral, porque as suas correntes políticas, os seus partidos políticos, fazem as concessões onde governam. São Paulo, do Republicanos, do governador Tarcísio, está fazendo no mesmo modelo com o Free Flow que nós fazemos aqui. O governo federal, do PT, do Lula, está programando fazer os leilões ainda neste ano para os blocos da 116, da 290, da 153, da 392, com 27 pórticos de Free Flow nas estradas federais. E eles vêm atacar as nossas concessões por puro interesse eleitoral. Para, de maneira demagógica, levar para as urnas uma proposta que dispensaria quando eles governam, não dispensam. Então, o Estado não pode abrir mão de fazer isso. Eu digo isso, inclusive, para aqueles que me querem bem e dizem: governador, o senhor já fez muita coisa, já mudou muita coisa, está se arranhando por causa dessa discussão. Eu sou governador, até o último dia que eu estiver sentado naquela cadeira, eu não vou deixar de comprar as boas brigas que o Estado tenha que comprar para entregar a esse Estado a capacidade de produzir melhor e de competir melhor em relação aos outros Estados e no que ele produz para o mundo. E se nós não tivermos estradas, esquece. Esquece, não vai haver. Podemos ter o capital humano produzindo com excelência a partir de uma educação que a gente está fortalecendo, menor carga tributária, um Estado ajustado, enfim. Se ele não conseguir entregar rodovias adequadas para escoar essa produção, vão ficar absolutamente incapazes de competir. São Paulo tem 50% das rodovias estaduais concedidas. 50% das rodovias estaduais, da sua malha estadual. O Rio Grande do Sul, com o nosso projeto concluído, os 3 blocos, mais a 2007, terá 15% da malha rodoviária estadual concedida à iniciativa privada. Então, nós não podemos abrir mão de fazer essa ampliação da nossa capacidade logística, fundamental para que o Estado cresça e se desenvolva. O histórico mostra que o Estado é incapaz de fazer sozinho. 40 anos, 50 quilômetros. Então, nós precisamos ousar fazer, né, essa transformação do ponto de vista estrutural do Estado. Evoluímos a nossa capacidade de pagamento para poder obter financiamentos, como eu acabei de mostrar para vocês, mas ela ainda é restritiva. O Estado não consegue acessar financiamentos robustos para poder melhorar a sua infraestrutura.
E insisto, mesmo aqueles que têm a capacidade fiscal fazem as concessões. Então o nosso Estado sempre foi polarizado, antes mesmo dessa polarização nacional, sempre o debate aqui foi mais acirrado, não é à toa que nunca se reelegeu um governador, no nosso caso é o primeiro. Aqui tudo se discute mais, aqui tudo tem mais tensionamento, né? Mais questionamento, mais contestação, está no nosso DNA, como gaúchos, para o bem e para o mal. Somos mais contestadores, isso por um lado é positivo, né? Não aceitamos qualquer coisa de qualquer jeito. De outro lado, também há uma muita contestação que, infelizmente, não é verdadeiramente interessada no debate, mas interessada em limitar possibilidades, né, de adversários de promoverem avanços para tentar resguardar a eles alguma oportunidade eleitoral. Isso está na direita e na esquerda. É o que a gente está observando aí. É o que a gente está observando, uma aliança conveniente na Assembleia Legislativa de parlamentares da direita e da esquerda que dizem ser grandes adversários, mas que se uniram, né, para atacar um projeto que é fundamental para o futuro do Rio Grande do Sul, por mero interesse eleitoral. Porque não há nenhum fato determinado para que essa CPI se instalasse na Assembleia Legislativa. Não há nenhuma suspeita de qualquer coisa em relação ao processo de concessão, que é feito pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado. Né? Então, tudo com absoluta transparência, clareza, com metodologia, para a gente poder garantir esses investimentos aqui no nosso Estado, e criam um factoide irresponsável, que no final das contas acaba tentando aí manchar a imagem do nosso Estado diante de investidores privados como um Estado hostil ao empreendedor e ao investidor. Mas nós vamos persistir, nós não vamos deixar que ganhe a mediocridade no nosso Estado. Nós vamos insistir no caminho que oferece os mais robustos investimentos para o Rio Grande do Sul crescer e se desenvolver. Então, o Rio Grande está diferente, pessoal. Não está ainda onde a gente gostaria, mas evoluiu, avançou. Eu tenho muito orgulho de ser o primeiro governador reeleito, e nesses 8 anos, com muito apoio, muita ajuda, com compreensão da sociedade gaúcha, podemos ter evoluído substancialmente na direção correta. Política, numa democracia, é ter a consciência de que é uma corrida de revezamento. Eu tenho essa plena consciência. A gente pega o bastão de quem nos antecedeu, luta para avançar e entregar o bastão ao que vem pela frente, não com tudo resolvido, mas com evolução. E eu não tenho dúvida, os números atestam isso. Nós evoluímos muito nesses últimos anos. Obrigado.